Boa noite a todos, obrigado pelo convite. E eu gostaria de dar essa aula, é uma aula mais prática, né? Na verdade, mais ou menos como é que a gente ajusta a dose no dia a dia, nos serviços em que trabalho. Então, não existe conflito. E aí, assim, eu trabalho em 2 hospitais pediátricos. No primeiro hospital, a gente faz em torno de 260 a 290 tomos por mês. E aí, neste hospital, a gente tinha inicialmente um tomógrafo de 4 canais. Em 2011, nós trocamos por de 64 canais. No hospital pediátrico, no outro hospital pediátrico, a gente faz um pouquinho menos, mas em torno de 200 a 230 tomos por mês. É um tomógrafo de 16 canais que este mês, felizmente, vai ser mudado para um outro tomógrafo de 80 a 160. Então, assim, muita coisa que talvez eu falar hoje aqui vai ter mudado, talvez daqui a alguns meses, né? Então, é só para o pessoal habituar nos termos que nós vamos falar, que é a CTDI, que é o City Dose Index, que seria a radiação emitida, né, estimada pelo tomógrafo. DLP é o Dose Length Product, que é nada mais do que a multiplicação do CTDI pela extensão do scanner, né? Do scanner não, do comprimento que você adquiriu no seu estudo. E aí existem os fatores de correções, né? Específico para cada segmento, crânio, tórax, abdômen e pelve, que você multiplicando, então, o DLP com fator de correção, teoricamente seria uma dose estimada que poderia ser. Essa é uma forma, digamos, mais manual, né? Que hoje em dia, lógico, a gente pode ter outras formas, talvez mais precisas para calcular. Por exemplo, o SSDE, que é Size Specific Dose Estimate. Bom, mas no nosso hospital a gente usa a forma mais básica e manual. Então, assim, o protocolo básico no hospital pediátrico, acho que todo mundo sem falar redução de dose. Então, são 3, na verdade. A gente ajusta a dose conforme peso. Hoje em dia o pessoal sugere que seja pelo diâmetro, né? Mas isso é um pouquinho mais trabalhoso, porque você tem que ter alguém da enfermagem medindo, ou mesmo o tecnólogo fazendo essa medida para cada paciente. O protocolo, eu digo, é sempre enxuto, ou seja, na grande maioria das vezes é só uma fase única, ou eles são sem contraste ou com contraste, na grande maioria. Às vezes a gente tem que fazer as 2 fases, mas eu diria que 90% é uma fase só. E o que, na verdade, também é talvez mais trabalhoso do que você ajustar a dose, corrigir, estabelecer um protocolo no seu serviço, é o trabalho de conscientização de todo mundo, não é só dos pediatras, mas dos técnicos, porque hoje eu fui rever algumas coisas e eu descobri que alguns técnicos não estão usando os protocolos adequados. Então, adequado. E radiologistas também, porque dependendo do radiologista que está acostumado com o adulto, chega lá na pediatria e ele quer fazer as 3 fases, por exemplo, em todos os exames. Então, é uma coisa assim, e muda todo mês, tem que lembrar de tempo em tempo. Então, realmente, esta terceira parte talvez seja uma das coisas mais importantes hoje em dia. Então, esse era o nosso protocolo inicial de 4 canais. A gente já usava um KV um pouco mais baixo, né? Com MA também. E o início, naquela época a gente não tinha também bomba, então era tudo manual. Então, com esse eu quero exemplificar aqui, tem uma criança que na época tinha 3 anos de idade, foi submetida a transplante hepático por atresia de vias biliares, e aí ela, no decorrer da evolução, ela acabou desenvolvendo carcinoma urotelial de origem do primeiro doador, teve que ser submetida a quimioterapia, fez retransplante e evoluiu bem por 10 anos. Então, ela, na verdade, conseguiu pegar as 3 fases dos tomógrafos, né? Então, inicial, antes da dose, a gente tinha esse tipo de imagem com 120 kV e 170 MA. Após o ajuste no tomógrafo de 4 canais, baixando bastante, ficou com essa imagem ruidosa, porém ainda diagnóstico. E aí, só para mostrar o CTDI, que era 5.4, abaixou para 1,5, só com esse ajuste.
E aí, em 2011, desculpa essa imagem, porque eu fotografei da tela, a gente recebeu de 64 canais que tem a, a reconstrução iterativa, a IDOSE. Então, você tendo um protocolo de redução de dose que já abaixa mais a IDOSE, você reduz bastante a radiação. Então, a IDOSE é mais ou menos assim que funciona, né? Você tem aqui, dependendo do grau ou nível que você usa, você tem aqui a redução de dose, mas também um aumento de ruído. E aí, o fator de correção da IDOSE, geralmente eu vejo que 2 ou 3, abaixo disso começa a ficar muito ruidoso e plastificado. Então, só para exemplificar como é que fica no nosso protocolo, usando a dose 3, então é isso que acontece. Essa é uma criança que tem um hepatoblastoma, teve uma trombose tumoral com recanalização, e o que a gente percebe é que falta um pouquinho de nitidez, né? Então, é esse tipo de imagem que acaba reproduzindo, acaba tendo um pouquinho mais de artefato por coisas menores, né? Não um metal, mas assim, tem um pouquinho mais de ruído mesmo. Bom, e aí, essa criança, então, aquela primeira imagem que eu já tinha mostrado, de 120, 170, e aí com o tomógrafo de 64 canais, na verdade, mostrando qual que é a diferença, o nível de nitidez que você pode pegar. Então, na verdade, assim, você pode baixar bastante. O que acontece no primeiro momento é que todo mundo vai reclamar, principalmente os cirurgiões, vão falar que as imagens são feias ou são mal feitas, mas aí também é um outro trabalho. Você vai falando, não, isso aí é ajuste de dose, e aí conforme o tempo eles vão acostumando com esse tipo de imagem. Então, só para... então, de 5.4 para 1.3, agora a única coisa que é aqui, ó, 3.7, com o 64 ele acabou até que aumentando um pouquinho, né? E aí talvez o Paulo possa me explicar um pouquinho, talvez, por que acontece isso, mas assim, ainda assim ele está abaixo da dose sugerida para redução, né? Ou seja, ainda assim a gente está abaixo do que é praticado no mercado, digamos assim, em outros hospitais. Esse é um exemplo de um tomo de tórax que a gente usa, e aí sempre eles meio que apresentam aqui mais ou menos a dose que você acabou reduzindo, né? Salvou, mas e aqui 2,9 de CTDI. E aí, no outro hospital, que tem 16 canais, ajuste de dose também é por peso, e aí uma outra coisa, assim, dependendo do equipamento, você tem um limite mínimo de redução, um mínimo de MA, né? Então, às vezes, a literatura sugere que seja menor, tá, 80, às vezes não dá. Aliás, na verdade, aqui, desculpa, acho que é 90, né, kV. E a imagem fica ruidosa, tem uma automodulação. Então, 90 kV, desculpa, não é M. Então, na verdade, esse é o protocolo que a gente usa, né? O kV é um mínimo que utiliza até mais ou menos 30 quilos. Aqui no tórax, até 50 quilos a gente já acaba usando. As imagens realmente ficam ruidosas. E aí, uma outra coisa, quem está acostumado com imagem de adulto vai ver o protocolo e vai achar que o tomo de tórax de criança é muito difícil de ver, mas muitas vezes por conta da redução de dose, ele não inspira tanto quanto um adulto, então realmente ele fica mais ruidoso e um pouquinho mais feio de ver, né? Bom, então só para também mostrando aqui as imagens, né? O CTDI é bem baixo, a imagem é bem ruidosa. Para quem está acostumado com adulto, parece feio, mas assim, na verdade é diagnóstico. Nós não tivemos nenhum problema, assim, não, tivemos que repetir para algum diagnóstico porque a gente ficou na dúvida. Pode ser que os pacientes tenham ido para outro hospital e tenha, não, isso não, eu não sei, né? Alguém souber, por favor, me avisem. E aí, uma tomografia de crânio aqui, né? Então, o que aconteceu? Essa menina de 4 anos teve TCE no dia 23 de março. Então, foi feita essa tomografia e tem aqui uma hemorragia, né, HSA, bem nítido. O que aconteceu? No dia seguinte, depois de mais ou menos 8 horas, né, que era no dia seguinte de manhã, repetiu. Dá para ver, mas tudo bem, tem 12 horas de diferença quase, mas
E aí, o que que a gente foi ver? O primeiro tem o dobro da dose, o CTD de 34 e o segundo 17. Então, na verdade, nesse caso, assim, o primeiro, o técnico, na verdade, um dos dois errou, e aí só para exemplificar, se você baixar muito a dose, você vai perder, eventualmente, um diagnóstico, por exemplo, numa pilha, né? Então, isso é um outro recado, que você não pode reduzir demais a dose. E aí, aqui tem alguns trabalhos mostrando uma média através do CTDI, porque assim, é a forma mais fácil, digamos, hoje, prática, de você conseguir medir mais ou menos alguma coisa. Não é a dose que realmente o paciente está recebendo, mas já é, acho que é alguma forma de você poder controlar. E existe esse trabalho que foi publicado, na verdade, os níveis, com a reconstrução iterativa, você consegue reduzir ainda mais a dose, né? E mostrando aqui mais ou menos o nível de CTDI no crânio, então a média por faixa etária aqui, então a média mais ou menos caindo aqui em torno de 10 a 20, nesse trabalho com a reconstrução iterativa, e na média não, né, mas bem mais alto sem a reconstrução iterativa. Então, lógico, ajuda. Essa é a recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia e Associação Médica Brasileira, baseado em Phantoms, né, e na dimensão lateral do paciente, qual que seria mais ou menos o CTDI diagnóstico para cada, mais ou menos para cada faixa etária. Mas, na verdade, não é mais ou menos, né? Tem aqui a média, na verdade, né, porque em criança é sempre mais trabalhoso, porque a gente teria que estratificar faixa etária, não só faixa etária, mas dentro da faixa etária tem umas crianças maiores, menores, então por quilo ou por dimensões. Então, realmente, assim, não só para você definir um nível aceitável de dose de radiação, mas também para você criar um parâmetro para as pessoas conseguirem se comparar para ver se você está fazendo certo ou não. Uma outra coisa aqui, também está atento para fatores externos que podem prejudicar a imagem. Nesse caso, a gente não tá assim, tá baixo, mas não estava tão baixo. E aí, o que que aconteceu? Olha só, todo esse artefato era devido a essa faixa de contenção. Porque aí a gente abriu, nós vimos que essa faixa é capaz, assim, quando você baixa muito a dose, assim, pequenas coisas, né, que nem aquele gás, pequenas coisas podem causar um artefato grande. Então, só para a gente. Aí a gente tirou sem a faixa e deu certo. Aí, agora, o Image Gently, eles têm até um Excel que você pode baixar e você pode colocar aqui os valores do seu equipamento, o KV e o pitch é fixo. E aí aqui ele sugere, obviamente, utilizar o diâmetro da criança em vez da faixa etária ou peso para você ajustar a sua dose. E aí o 1 é o de adulto e você vai colocando aqui a redução do MA para você ver, então, quanto de dose você consegue reduzir, o limite moderado agressivo, né, que se reduz o quê? 0,75 da dose e metade da dose em relação ao de adulto. E aí eu não usei exatamente esse daqui, mas talvez uma sugestão que a gente possa utilizar. E aí, nesse equipamento sem reconstrução interativa, com reconstrução interativa, então já baixa aqui para 140, e aí você vai ajustando os parâmetros para abdômen, tem aqui para tórax, apesar de estar escrito abdômen aqui, é para tórax, né? E para crânio também, então aqui tem as faixas etárias, todos os mais ou menos o diâmetro dessas crianças, né? Então aqui, considerações finais. Então, a redução de dose é importante, né? Que ajuste vai ser por peso, faixa etária ou diâmetro, protocolos enxutos, né? Sempre o mínimo é mais aqui, né? Quanto menos fase você fizer, por exemplo,
uma outra coisa que difere, acho que no adulto, metástase torácico em crianças oncológicas. Com metástases pulmonares, geralmente a gente não injeta, então vai ser em contraste, porque, por exemplo, mediastinal é mais raro em criança. Então, isso também já é uma outra peculiaridade dessa faixa etária. A hiperredução, como eu mostrei, deve ser evitada, porque aí perder o diagnóstico acho que é pior do que, na verdade, você não ter ajustado a dose, né? E a divulgação ampla de uso racional dos métodos de imagens entre radiologistas, médicos não radiologistas, e os tecnólogos, né, os profissionais envolvidos. E uma outra coisa é a correta informação sobre os riscos e benefícios dos métodos de utilização, principalmente para os pais, porque também existe hoje em dia pacientes que não querem fazer ou aqueles que querem fazer. Então, eu acho que isso também, criar esse tipo de viés também não é, eu acho que não é desejável. Acho que era mais ou menos isso que eu queria passar, é curtinho. Obrigada, viu? Boa noite a todos que estiverem ouvindo. É um desafio grande falar depois da doutora Lisa, né? Aumentou o grau da minha responsabilidade, mas vamos lá, quer dizer, eu vou dar o ponto de vista aqui muito mais do ponto de vista da física médica do que do ponto de vista clínico. Vou falar um pouquinho de DRLs, que é um assunto que está muito em evidência nos últimos anos, no último ano especialmente. Em otimização, aí vou pegar um pouquinho, talvez tenha uma ligação boa com a palestra anterior, na radiologia pediátrica, e um pouco da qualificação profissional, que a gente entende que seja importante pelo ponto de vista da física médica. Bom, os DRLs são os Diagnostic Reference Levels, né, níveis de referência em diagnóstico. Eles, apesar de estarem muito em evidência nos últimos anos, eles são, é um conceito que já vem desde o final da década de 90, né, então isso já está no vocabulário, no repertório dos radiologistas e dos físicos médicos há algumas décadas. Mas recentemente, no final do ano passado, foi publicado pela Comissão Internacional de Proteção Radiológica, o ICRP Publication 135, que fala justamente dos níveis de diagnóstico na área de imagens e organiza, de uma certa forma, esse tema em várias áreas. Então, em radiografia, em fluoroscopia, em procedimentos intervencionistas, em tomografia, medicina nuclear. Tem um capítulo específico para radiologia pediátrica, que é importante, e as aplicações clínicas. Então, com a concepção desse documento, que demorou muitos anos para ser redigido, e foi organizado por uma pessoa, um colega da física médica, o espanhol Eliseu Vanhó, com uma grande equipe, se passou a entender, com um ponto de vista prático mais evidenciado e mais claro, o que as instituições devem fazer, né? Não só as instituições locais, mas também os países, as grandes regiões, para se obter valores confiáveis e bem estratificados de DRL. No caso da radiologia pediátrica, a obtenção dos DRLs ela tem muitos desafios e muitas importâncias. Então, há um documento da Agência Internacional de Energia Atômica, que é este que eu estou mostrando, e que ele evidencia, no caso da radiologia pediátrica, algumas importâncias. Desculpem, algumas das minhas apresentações, alguns dos slides vão estar em português, outros em inglês, porque vem de uma apresentação que eu fiz recentemente num congresso, mas a expectativa de vida grande dos pacientes pediátricos é um desafio, da grande importância. O risco radiológico, no caso de radiologia pediátrica, eles são diferenciados, isso nos relatórios da ANSKIR e da BEIR, a gente pode ver que há diferenças em riscos radiológicos no caso de crianças, né, nas diferentes faixas etárias, e o importante, há uma faixa contínua de tamanhos desses pacientes. Isso é muito desafiador, muito mais desafiador, muito mais complexo do que se tem na radiologia de adultos. Entendendo esse problema, por exemplo, na comunidade europeia, a comunidade europeia publicou um documento de proteção radiológica, o documento 185, que fala especificamente de DRLs e como obter, como tratar os dados, como classificar os pacientes pediátricos para que
a informação que vem da base de dados dos hospitais tenha uma coerência, e que essa coerência, no caso deles, é na Comunidade Europeia, que ela possa ser comparada entre os diferentes países, os Estados-membros. Então, isso é algo que nós devemos pensar, quer dizer, temos o Brasil, um país continental, então a gente precisa tratar disso, já vem sendo tratado, obviamente, mas precisamos cuidar para que as coletas de dados tenham coerência, para que daqui a alguns anos a gente possa estabelecer níveis de referência e diagnóstico nacionais que façam sentido, porque os dados locais foram coletados de maneira coerente. Assim, de uma certa forma, sem querer, fazendo uma ponte com que a doutora Lisa falou há pouco, a Organização Mundial de Saúde tem uma publicação que fala da comunicação de risco em radiologia pediátrica. Então, há muita ênfase na redução de dose, no risco, e pouca ênfase nos benefícios. E isso é algo que está chamando muito a atenção. Então, a gente, de uma certa forma, historicamente, deu muito peso para o risco e talvez pouco peso para o benefício. Isso precisa ser reequilibrado. Eu vou retomar esse tema daqui a pouquinho. Então, esse tema da comunicação de risco, né, essa figura mostra tudo, né, uma criança sentada num CT e o médico conversando com a mãe e dizendo, olha, é por isso, vai ser assim, vai ser assado, tem importância, né, justificando e tranquilizando os pais com relação a isso, tentando demonstrar que isso é benéfico, é muito mais benéfico para a criança do que não. O Donald Frush é um médico conhecido aí da comunidade por ter sido o incentivador principal e quem lançou a campanha, a Image Gently no mundo. Ele tem um trabalho de 2017 que fala justamente sobre proteção radiológica, conhecer as necessidades de proteção radiológica, e ele é muito claro, por isso eu estou apontando aqui para quem quiser obter informações. Esse trabalho é muito interessante. E o Donald Frush vai estar, eu vou falar no final da apresentação, vai estar num congresso que nós estamos organizando aqui agora em agosto de 2019. Por que é importante isso em radiologia pediátrica? O mais importante, criança não é um pequeno adulto, né? Criança é criança, adulto é adulto, não são somente as diferenças anatômicas que fazem sentido, né? Então, isso precisa ser entendido, não só, quer dizer, do ponto de vista clínico, médico pediatra, radiologista pediatra treinado sabe disso. Mas os outros profissionais, os tecnólogos, as pessoas que estão no entorno disso, corpo de enfermagem, e no meu caso, os físicos precisam entender disso. E dar o atributo certo, a dosimetria, no caso da radiologia pediátrica. Apesar de alguns adultos se comportarem muito como, né, crianças. Bom, outra coisa importante é a campanha Bom Call for Actions, né? Isso eu não vou entrar em detalhe aqui, é muito grande para a gente falar, mas eu quero destacar um ponto. No statement número 2, né, no compromisso 2, fala explicitamente que se deve enfatizar o princípio da otimização e proteção radiológica. E num dos subitens, que essa abordagem deve consistir de uma atualização regular dos níveis de referência em proteção radiológica, em particular para crianças, né? Então, isso é um compromisso que todos os Estados-membros que estiveram presentes na reunião, e o Brasil se inclui nisso, estiveram na reunião de Bonn de 2012 e na revisão que teve agora no final de 2017, devem se preocupar. Então, isso já passou 5 anos, e eu entendo que, apesar de terem esforços, como a doutora Lisa mostrou há pouco, como a gente vê, ela mostrou uma publicação lá do grupo da Ana Maria Marques, lá do Rio Grande do Sul. Então, existem iniciativas locais que estão dispersas, isso precisa ser unificado, de alguma maneira a gente precisa trazer isso, e talvez o Latent Safe seja um grande elo de ligação entre os diferentes atores que estão trabalhando para isso, para a gente unificar essa informação. No site da IAEA tem uma plataforma que tem todas essas informações do Bom Call for Actions. E no comecinho de 2018, a gente publicou com algumas das pessoas que estavam na reunião de revisão do Bom Call for Actions uma publicação que está no Boletim do Colégio Brasileiro de Radiologia, que trata do Brasil Call for Actions, quer dizer, o que nós deveríamos estar fazendo, e depois de 5 anos fizemos, mas fizemos pouco, ponto de vista meu, né? É um ponto de vista do Paulo. Bom, vamos lá. Como é que a gente trata isso? O DRL é importante. Então os DRLs estão no vocabulário atual, eles são importantes, mas eles precisam estar conectados ao processo de otimização.
Há uma apresentação que foi feita pelo Isan Sommer, que é um físico médico muito conhecido da Duke University, e que eu vou reproduzir pequenas coisas aqui, é muito mais do que isso, e eu não teria a competência que ele tem para tratar desse assunto. A gente precisa correlacionar dose e qualidade de imagem, né? Então é disso que nós estamos falando. A dose e a qualidade de imagem, elas têm que estar ligadas entre si e ligadas de uma maneira que a gente consiga ter domínio a ela. Então, normalmente, a gente vai ter uma correlação, né, de uma maneira muito simbólica, muito simplificada, dessa forma. Quer dizer, a partir de um certo ponto, não adianta aumentar a dose, que a qualidade da imagem não vai aumentar, porque nós temos limitações tecnológicas, limitações do observador, de outros meios, né? Então, existem correlações desse tipo. A questão é, qual é a dose ideal? Onde é que a gente escolhe a dose para ter a qualidade de imagem que a gente quer, né? Então, isso tem que estar associado à indicação clínica, como já foi comentado aqui, à qualidade de imagem que a gente, né, que o clínico espera, considerando as variáveis diferentes do paciente. Isso num ambiente hospitalar é muito complexo, na teoria é muito fácil, mas na prática é muito difícil fazer. Tem variáveis que, entre elas, as tecnológicas, os parâmetros técnicos que são escolhidos, os fatores humanos, o tamanho do paciente, que é fundamental no caso da pediatria, são ser levados em conta. E é nisso que, de uma certa forma, entram os DRLs. Então, a gente pode definir, quer dizer, na prática, a gente define uma faixa de qualidade de imagem que são clinicamente aceitáveis, que a gente entende que, do ponto de vista do diagnóstico, elas podem levar a diagnósticos adequados. Isso é isso que se faz na prática, sem se perceber quando a gente define os níveis de ruído, por exemplo, que o clínico vai aceitar, como a doutora Lisa mostrou há pouco. Só que isso está correlacionado com uma faixa de doses. E essa faixa de doses é que a gente deve associar com os eventuais níveis de risco que a gente entende, que a comunidade entende que sejam adequados para aquele perfil de paciente. Então, é nesse tipo de associação que entram os DRLs. E isso nem sempre é bem entendido. A gente normalmente olha o DRL como, erroneamente, como um nível de dose. Não é um nível, não é um limite, ele é uma referência. Então, se a gente tem essa faixa de qualidades de imagem possíveis, se a gente não levar em conta os DRLs, quando a gente leva em conta os DRLs, a gente limita. A gente define uma faixa da qual, abaixo dessa dose, os procedimentos não são feitos, né, não são realizados, normalmente não são realizados, e acima daquele nível de referência, eles não deveriam ser realizados, apesar de esporadicamente ultrapassar o terceiro quartil, quando eventualmente isso aconteça. Então, quando a gente define um DRL, no fundo, nós estamos definindo uma faixa de trabalho que são adequados para aquela instalação, para aquela instituição clínica. E o que a gente normalmente não leva em conta é justamente este balanço entre qualidade de imagem e segurança do paciente. Isso precisa ser cuidado, isso precisa ser entendido de forma correta. Como que a gente entende e que a gente qualifica isso? Precisa de uma metrologia adequada. Então, a gente precisa instrumentar a clínica de forma que os parâmetros que são oferecidos no equipamento, como a gente viu aqui na palestra anterior, ou que vem das informações que estão nos cabeçalhos DICOM, ou que vem dos programas de controle de qualidade, sejam confiáveis, estejam adequados para as expectativas de otimização que se deseja. E a qualificação do profissional. Então, sem essa associação desses dois parâmetros, isso não vai acontecer. Como eu falei antes, quer dizer, o benefício é muito mais importante do que os riscos. Apesar dos riscos serem importantes, o que estatisticamente se tem visto é que eles são menos importantes do que o tamanho dos benefícios de que um exame bem feito, adequado, levam no diagnóstico. Então, a gente precisa reequilibrar essa balança. Eu posso falar isso por mim, quer dizer, eu sempre olhei muito mais o risco como algo mais importante, apesar de entender que a qualidade é importante. Hoje eu entendo que se o programa o seu diagnóstico está justificado e a segurança está dentro dos parâmetros que se deseja, a qualidade de imagem ela é importante. Então, o que a gente tem quando a gente agora associar risco e dose? A gente tem um risco, que é o risco associado à radiação, que no modelo que se adota hoje é o modelo linear sem limiar. É isso aqui, é uma reta, então a gente associa linearmente dose e qualidade de imagem, e risco radiológico.
porém tem o risco clínico. Porque se a gente adota uma dose muito baixa, você aumenta muito o risco de não diagnosticar. Se você aumenta muito a dose, você adota um procedimento com dose alta, logicamente com uma qualidade de imagem que vai levar, se todo o resto da cadeia estiver boa, a um diagnóstico correto. O que precisamos? Achar o ponto mínimo dessa curva. É isso que interessa na otimização. É essa correlação risco radiográfico, radiológico, com risco clínico que deve ser estabelecido. E isso é complexo. Essas curvas, elas mudam de acordo com o diagnóstico, com a idade do paciente, com o tipo na anatomia. Então, elas são, isso aqui é uma coisa muito conceitual. Então, essas curvas, elas vão ser muito diferentes de acordo com cada caso. Então, isso precisa ser entendido de uma maneira correta. E a outra é o risco. Né? Quando a gente fala em risco radiológico, isso tem em muitas publicações, a gente olha pessoas adotando a dose efetiva como um risco associado ao indivíduo, que é absolutamente inadequada, é inaceitável, porque ela não pode ser. A dose efetiva, ela é estabelecida para risco populacional ou para risco, no caso de instalações médicas, para dose ocupacional. Então, ela não deve ser usada diretamente para o paciente, ela pode ser usada em grandes grupos para comparar técnicas, comparar otimizações, quer dizer, ela tem seu valor, mas precisa ser usada com cuidado. Então, a gente escreveu um trabalho alguns anos atrás, está publicado na revista Radiologia Brasileira, tentando adequar esses conceitos, informar um pouco esses conceitos que associam dose efetiva e risco radiológico. Bom, ainda na pediatria, há algumas questões que eu queria enfatizar relacionadas à qualificação das pessoas. Logicamente, eu não vou falar aqui de qualificação de médicos, de radiologista, não é a minha expertise, mas eu posso falar da qualificação do físico médico. Então, tem um documento do ACR, da APM, da Sociedade de Pediatria dos Estados Unidos, que enfatiza, né, no documento, que é o documento educacional para estabelecer, né, parâmetros para redução de doses, para adequação de doses em radiografia pediátrica. Num dos seus subitens, ele fala de qualificação e responsabilidades das pessoas, dos médicos e do físico médico, né, do Qualified Medical Physics. Então, isso é importante no nosso caso, porque temos aqui uma comunidade que eu entendo que esteja nos ouvindo e que precisa, talvez, entender a complexidade do momento que estamos vivendo. Né? Outro documento importante é esse que saiu no ano passado, está publicado na revista Física Médica, né, 2018, que fala de como a comunidade europeia está vendo a qualificação desses profissionais. Então, eu destaquei só um dos itens, né? Então, ele fala aqui da competência dos profissionais de física médica, né, que deve trazer um approach científico e tecnológico, tá? Com o aspecto do serviço clínico, envolvendo equipamentos, no qual é uma categoria única. Quer dizer, o físico médico é o cara para fazer isso. E enfatiza o seguinte: indicadores de risco de pacientes devem ser medidos de maneira precisa e monitorados. E aí cita aqui o estabelecimento dos DRLs, explicitamente. Isso é um documento legal que deve ser adotado por toda a comunidade europeia. Então, é tarefa do físico médico estabelecer isso. Em todos os procedimentos de diagnóstico por imagem, como um primeiro passo para a otimização, é crucial. Então, isso está documentado e a gente precisa estar atento a essas mudanças. Por isso, a qualificação do profissional precisa evoluir junto com isso. No Brasil, a gente tem a certificação de especialista da Associação Brasileira de Física Médica, que é aquela que dá essa visibilidade, vamos dizer assim, dos físicos médicos que se submetem a essa avaliação e, com essa avaliação, eles se tornam especialistas em física médica. Essa certificação tem uma constante evolução, e à medida que vai se evoluindo, isso precisa ser incorporado no perfil do físico médico qualificado, quer dizer, colocar no mercado de trabalho pessoas que tenham esse arcabouço e que consigam contribuir com o meio clínico para o estabelecimento de padrões dosimétricos, de adequação de equipamentos e de obtenção de DRL de maneira confiável.
Escrevemos aqui também alguns trabalhos, todos esses trabalhos eu posso depois, quem quiser me procurar, eu dou as referências. Então tem um overview que a gente fez em 2015, ele foi revisado em 2017 e foi revisado novamente agora, publicado há 2 meses atrás, que fala um pouco desses grandes números, quantos programas de formação tem, quantas residências em física médica temos, quantas entradas, quantas pessoas a gente forma, onde que essas pessoas se qualificam e assim por diante. Então é importante saber que isso existe e que está bem organizado no Brasil, né? O Brasil é uma referência nesse tipo de qualificação. Para terminar, o que eu queria mostrar é uma experiência que a gente tem de um projeto que a gente tratou na Agência Internacional de Energia Atômica, envolvendo 10 países diferentes. Nesse projeto, a gente tratou de radiologia pediátrica em geral. No meu caso, eu me foquei mais em exames de tomografia computadorizada, né? E obtivemos de dados do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, a gente peneirou, vamos dizer assim, dentro de um conjunto grande de pacientes não pediátricos, quais são os pediátricos durante 4 anos, e obtivemos valores de parâmetros que estão associados aos DRLs internacionais. Então aqui, sem entrar em muito detalhe, a gente tem os parâmetros que a gente tinha para crânio, né, de 0 a 1 ano, de CTDI, em pacientes antes da otimização e pós um procedimento de otimização. Então, fizemos uma cadeia de ações junto aos radiologistas, aos técnicos, e conseguimos fazer uma melhoria do padrão de dose. E aqui a gente tem uma comparação com valores que são publicados pela IAEA, pela Renia Vassileva, com parâmetros que estão definidos na Comunidade Europeia e no Reino Unido. Então, aqui para crânio de 0 a 1 ano, de 1 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 16 anos. Então, a gente vê que, apesar da gente já estar dentro, né, do que se esperava em termos de DRL, no caso de CTDI, a gente conseguiu diminuir sem perda de qualidade de imagem. Então, isso foi uma coisa importante. Aqui o DLP, né, tem mais ou menos o mesmo padrão, não vou me ater muito a isso. Isso aqui para exames de tórax a gente tem em alguns casos um N ainda pequeno, menor ainda dos otimizados, mas todos eles assim, confiáveis e adequados. Uma coisa que a gente destaca é que otimizar não quer dizer reduzir, não é? Pode ser que mantenha igual, não tem problema de manter igual. Em alguns casos, pode aumentar até o parâmetro, desde que esteja justificado que a qualidade de imagem, o diagnóstico melhore, né? Então, otimizar é diferente de reduzir dose. Lógico, o desejo é que otimizando a gente reduza, mas se não reduzir, não tem problema. A gente vê casos aqui de DLP, onde, lógico, o nosso N é muito pequeno, são números muito, muito modestos, mas que mostram que não obrigatoriamente vai reduzir nestes casos. Então, quem quiser detalhes, eu posso fornecer depois. Então, rapidamente, eu quero mostrar isso aqui, a gente conseguiu manter a qualidade de imagem. Uma pergunta que é importante, que está associada à questão da dose efetiva e que nos preocupa é quando a gente otimiza, quanto que a gente reduz da dose nos órgãos e não da dose efetiva. Isso é um desafio muito maior e que a gente trabalhou fortemente nisso. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei que o tempo está acabando, se já não acabou, mas fizemos um trabalho que está associado a esse projeto com a IAEA e medimos, usando dosímetros termoluminescentes, fântonos antropomórficos e com simulações Monte Carlo, as doses em alguns órgãos críticos, usando um Phantom de 5 anos, Phantom pediátrico de 5 anos. Esse trabalho está em continuidade, agora a gente vai usar, além desse Phantom de 5 anos, um de 1 ano, e associando dosímetros termoluminescentes, medimos dose no pulmão e tireoide, e nos exames de crânio estão medindo cristalino também. Então, fizemos ali, usando os procedimentos clínicos. Isso, o importante é que isso tudo está publicado no Journal of Applied Clinical Medical Physics, finalzinho do ano passado, dezembro de 2018. Tá? Então, é Open Access, quem quiser detalhes desse trabalho, pode obter isso lá. Então, assim, é difícil medir dose em órgão, mas é possível estimar com Monte Carlo e medir com dosímetros. O que precisa é que algumas iniciativas o façam e a gente aí sim consiga associar esses parâmetros de redução naquilo que realmente a gente consegue
estatisticamente associar com risco radiológico. Então, é muito importante a gente, aos poucos, substituir a dose efetiva do nosso vocabulário pela dose em órgão. Isso não vai ser agora, isso vai demorar um tempo para isso. Com essas reduções, a gente encontrou valores que vão a 40%, 49% de redução de doses, simplesmente fazendo otimização de parâmetros de controle, de parâmetros técnicos. Então, no processo de otimização, conseguimos modificar os parâmetros técnicos desses exames com reduções em dose em órgão de cerca de 50% no caso da tireoide, aqui num desses exemplos, com a mesma qualidade de imagem. Então, essa aqui também não vou entrar em detalhe, é a cadeia que a gente elaborou, isso foi elaborado pela colega Denise Nercician, e ela estudou isso, quer dizer, quais são os passos que nós, na nossa experiência, nós adotamos para, a partir de um cenário inicial, a gente chegar num cenário otimizado que mantenha a qualidade de imagem e que a gente tenha uma confiabilidade melhor nas doses. Obrigado, esse aqui é o time que trabalhou comigo.